Ei, gente, seja bem-vindo ao nosso último Buscando a Deus nas Férias. Infelizmente, as férias estão acabando e, infelizmente, a nossa campanha também está acabando. Então, mas vamos aproveitar bem o último, porque vai ficar com gostinho de quero mais, mas no ano que vem a gente vai ter a edição 2022 do Buscando a Deus nas Férias e você vai estar com a gente de novo. Mas esse é o quinto, é o último e vamos aproveitar bem ele. Então, deixa eu te ajudar a entender bem isso. A gente faz isso a cada domingo, esse é o último, então não espere o próximo, mas você pode ver na descrição do vídeo que tem uma playlist com todos os 5. E aí você vai poder ver os 5 e repetir e ver outras vezes, tá bom? Quando você estiver com saudade das férias, você abre o Buscando a Deus nas Férias e vê de novo, que dá aquela sensaçãozinha de férias. Dá até uma força a mais para você segurar a onda até o final do ano, porque no ano que vem tem mais Buscando a Deus nas Férias pra gente, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para você, se prepara aí para receber essa palavra. Então, gente, durante esses últimos 5 domingos, a cada domingo a gente tem soltado um vídeo e o trabalho está sendo em cima desse livro, investindo no crescimento espiritual. E hoje é o nosso último momento com ele e a gente vai falar sobre o capítulo 8 e sobre a conclusão. Antes da gente liberar para você esse capítulo 8 é a conclusão em forma de palavra de Deus para a sua vida, eu queria orar com você para Deus falar ao seu coração, tá bom? Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que a palavra chegue ao coração do teu filho, da tua filha, que essa verdade se derrame para ele de forma sobrenatural. Eu oro para que o Senhor não permita, Deus, por favor, não permita que essa palavra seja só um vídeo para ver, só um conhecimento para encher a cabeça. Eu oro, Senhor, para que isso vá muito além e que fale ao coração e desperte teu filho e a tua filha para ir atrás desse crescimento espiritual. Desperte teu filho e a tua filha para aceitar, buscar o crescimento espiritual de propósito. Em nome de Jesus, amém. Gente, é claro que nos vídeos que a gente está trabalhando com você não deu para aprofundar, por isso recomendo muito, tá bom? Que você vá no site Bálsamo de Gileade, editora balsamodegileade.com.br, site da editora, e você adquira seu livro, você lê ele todo e pelo que você já deve ter visto nos vídeos, você vai precisar ler algumas vezes até fazer o sentido completo, total. Então não dá pra gente entender tudo. Mas a cada semana a gente tem trabalhado um pouquinho do livro e te chamado para dentro e te ajudado a receber algo de Deus baseado nisso. Hoje a gente fecha o livro no capítulo 8 e o capítulo 8 fala sobre ferramentas de intervenção para conselheiros. No capítulo 8 a gente volta ao tema dos conselheiros que a gente trabalhou no capítulo 6 e 7. A ideia básica desse capítulo 8 é te trazer de volta com a mentalidade do aconselhamento. E o que nós queremos ajudar você a entender sobre aconselhamento? É que o aconselhamento é muito, 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 muito importante. É que você não cresce sem a ajuda de alguém. Quando o apóstolo Paulo falou aos Colossenses 3,16, quando ele disse aconselhai-vos uns aos outros, instruindo uns aos outros pelo aconselhamento, o que Paulo estava querendo dizer é que crescimento tem a ver com alguém me ajudando. O que Paulo queria dizer é que eu não consigo crescer sozinho. Nesse capítulo 8 eu trago esse tema de volta para reavaliar as ferramentas que a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 7, a gente reavalia essas ferramentas, só que agora sob o ponto de vista do conselheiro. E talvez você fique pensando assim, então eu vou pular o capítulo 8 porque eu não sou conselheiro. Não faça isso, porque você vai ter uma perspectiva madura de cada uma das ferramentas. No capítulo anterior, imagina que eu estava falando com aquele que não é conselheiro, então eu dou uma perspectiva imatura da ferramenta.
No capítulo 8, eu estou falando com o conselheiro, então eu dou uma perspectiva madura da mesma ferramenta. É como se fosse um complemento das ferramentas, só que olhando para elas do ponto de vista daquela pessoa mais madura que quer ensinar para uma pessoa menos madura sobre aquela ferramenta. E aí você vai ter uma visão melhor da ferramenta sob o ponto de vista do conselheiro. Relembrando as ferramentas, primeira ferramenta é cobertura, aqui ela ganhou o nome de cuidado e proteção, mas é a mesma ferramenta, só que agora com um up da maturidade. A segunda ferramenta, alimentação, não mudou de nome. A terceira ferramenta, exercício, mesma ferramenta. A quarta ferramenta, imitação. E aqui no capítulo 8, a imitação ganha um up, porque a imitação precisa desmontar no coração de quem vai praticar a ferramenta da imitação, precisa desmontar no coração da pessoa a resistência psicológica da nossa geração. Nossa geração resiste a imitar o outro. Nossa geração quer porque quer ser original. Esqueceram que Salomão disse que não tem nada original nesse mundo, que aquilo que é, já foi, e aquilo que é, será de novo, novamente. Se você observar a moda, vai saber do que eu estou falando. A quinta ferramenta, correção, e eu trabalho correção nesse capítulo 8, apenas dando um pequeno up na correção, porque correção, do ponto de vista de quem dá a correção e do ponto de vista de quem recebe a correção, dá mais ou menos o mesmo padrão. Mas para fechar esse conteúdo e poder aplicar para a sua vida, eu quero ler na conclusão o último parágrafo. Eu não vou ler toda a conclusão, mas eu vou ler o último parágrafo da conclusão para você e eu vou fechar com isso. Oro em nome de Jesus para que o Senhor o faça crescer e também para que Ele o use como ferramenta para fazer outros crescerem, porque quando você faz outros crescerem, você semeia e o seu crescimento também virá. Que um mover de sobrenaturalidade o alcance nesse tempo tão difícil e que você seja empurrado não apenas para crescer, mas também para ser ferramenta que abençoa outros e os empurre para crescer na direção do centro da sua vontade. Eu quero fechar o livro, eu quero fechar a nossa campanha Buscando a Deus nas Férias, eu quero fechar o nosso último vídeo com uma ideia para você. Não faz sentido nenhum viver sem crescer. O propósito da vida é a maturidade. Quando Deus nos criou como seres viventes, Ele nos deu a missão de amadurecer. O apóstolo Paulo, quando fala disso em Efésios capítulo 4, a gente já abordou isso no livro. Quando Paulo fala disso, ele diz que o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar ao nível de Jesus, é ser igual a Jesus. E isso é uma missão para a eternidade inteira, porque nós, no nosso nível pequeno de maturidade, nós temos uma noção de Jesus, uma noção pequena. E se você já cresceu um pouquinho, você deve ter percebido que na medida em que você cresceu, sua percepção de Jesus, sua percepção de Deus, sua percepção do mundo espiritual, sua percepção das muitas dimensões espirituais foi crescendo com você. Isso significa que quanto mais a gente cresce, mais a gente descobre que Ele é muito, 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 muito maior do que a gente vê. Mas o objetivo da nossa vida é alcançá-lo, é crescer para ser igual a Ele. Deus nos fez para ser semelhante. Semelhante implica de chegar ao nível do outro e ter uma comunicação de igual para igual, se relacionar no mesmo nível. Nosso chamado é para isso. Então deixa eu te contar. Nós não crescemos apenas nessa dimensão, nós não crescemos apenas nesse tempo, nós não crescemos apenas nessa vida física e humana. A gente não cresce só fisicamente e emocionalmente e socialmente, a gente cresce também espiritualmente. E deixa eu te contar, quando essa vida acabar, a gente vai continuar crescendo do lado de lá, porque nós fomos criados para o crescimento. E eu tenho certeza absoluta, a nossa noção de Deus é limitada pelo nosso crescimento.
Então, quando a gente escuta Paulo dizer que o nosso alvo é ser como Jesus, a gente sabe que tem que crescer naquela direção, mas a gente não tem uma noção clara de onde vamos chegar. Deixa eu te contar uma coisa, quanto mais você cresce, mais você vê onde você pode ir. Quanto mais você avança, mais você vê onde pode ir mais longe. E aí você chega à conclusão, a gente não para de crescer nunca. Sabe, uma fala relacionada a Sócrates, o grande filósofo, é que ele disse: uma coisa sei que nada sei. Quando ele disse isso, o que ele queria dizer é que na medida em que eu cresço, eu descubro que sei menos do que eu achava que eu sabia quando eu não sabia nada. Um jeito de dizer isso é que quem acha que sabe muito, na verdade, ainda não sabe que não sabe. Ele precisa aprender muito para descobrir que não aprendeu nada. O crescimento espiritual tem muito a ver com isso. Quanto mais você cresce, mais você descobre que precisa crescer e mais você se torna uma versão melhor de você mesmo. Sabe, tem um vazio angustiante, uma crise escondida na alma humana que vai sumindo na medida em que o indivíduo cresce. Sabe, uma crise existencial que brota da alma daquele que não cresce. E sabe por que essa crise acontece? Esse sentimento ruim acontece? Os jovens, final de adolescência, início da idade adulta, eles sentem essa agonia com mais força, porque eles chegam na idade adulta e eles querem saber o que eu vou ser. E a agonia vem. Mas essa mesma agonia que aparece nessa idade do jovem adulto, que quer saber o que ele vai ser, essa agonia, ela é perene na alma humana e ela fica insuportável quando você aceita, quando você se entrega ao sentimento de não vou crescer, deixa como está. Por que essa agonia? Por que essa crise existencial em busca de crescimento? Porque o homem foi feito para crescer. Nós fomos criados para ir para o próximo nível, e para o próximo nível, e para o próximo nível. A religião cristã desconsidera essa ideia básica da existência humana. A religião cristã tende a ignorar que nós fomos chamados para a evolução espiritual. Mas existem muitas religiões, incluindo religiões orientais, que entendem tanto que é preciso crescer, que eles criaram teorias para essa evolução. As teorias deles estão erradas, desculpa contar, mas a base da teoria, que é a necessidade humana de crescer, porque nós fomos criados para crescer, a gente foi criado para evoluir, a gente foi criado para se tornar uma versão melhor da gente. A base daquela crença é real, é bíblica, é do divino, porque Deus nos criou para crescer. Ele nos faz piquititicos para a gente ir para o próximo nível, e próximo, e próximo, e próximo. E quando essa vida acabar, a gente vai continuar crescendo do lado de lá, um relacionamento com Deus, um relacionamento cada vez maior, cada vez mais profundo. Meu desafio para você, leia o livro, se aprofunde nele e encontre caminhos de crescimento. Eu quero orar por você, te lembrando isso, que é a última visão do capítulo 8 e da conclusão. Eu quero te lembrar que Deus te chamou para crescer, para usar as ferramentas de crescimento e avançar cada vez mais. Eu quero orar por você, para que você encontre esses caminhos de crescimento para você, para que você não aceite, não fique satisfeito em ser a mesma pessoa o tempo todo, que você invista em ser sempre uma versão melhor de você mesmo. Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, eu oro por teu filho, por tua filha, eu oro pelo teu amado, tua amada que caminhou com a gente durante todo esse buscando a Deus nas férias. Eu oro também pelo teu filho, por tua filha que achou por acaso o 5º vídeo dessa série e que não viu nenhum dos outros. Eu oro por ele, tanto para que ele veja os outros, quanto para que ele seja impactado pela verdade revelada nesse livro. Que a glória do Senhor alcance cada um dos teus, que a vida de Deus flua sobre eles e que a mente deles seja aberta para crescer, para ser uma versão melhor de si mesmo
em nome de Jesus. Amém. Não sai daí, espera só um pouquinho, aguenta. Eu tenho algumas coisas para te falar e aí a gente fecha. E eu não vou dizer dessa vez até o próximo, porque agora é até o ano que vem, até a edição 2022. Então, gente, nessa edição 2021, uma coisa nova foi tarefa no final de cada palavra, porque não tem crescimento sem tarefa, né? Então, antes de te falar qual é a tarefa, na verdade, antes de ler qual é a tarefa, eu quero te contar que essa tarefa que eu vou ler para você agora, ela tá em um planner bonitinho, planner, gente. As meninas capricharam no planner. Então, tem um planner planejado para você trabalhar as tarefas desse livro, e o planner tá gratuito e ele tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem um link do planner, você clica no link, você vai poder baixar o planner e o que eu te aconselhei lá no começo das férias é que você imprima. Sei lá, vai que você não imprimiu, ou vai que você está vendo esse vídeo primeiro e não sabe dos outros, tá bom? Mas você já pode ver aqui na descrição do vídeo que tem um link para todos os vídeos, tá bom? Tem uma playlist aqui embaixo, você pode ver todos. Mas de qualquer forma, se você não imprimiu o planner, eu recomendo que imprima, tá bom? Se você não acompanhou a gente nos 5 vídeos, eu recomendo, volta lá no primeiro vídeo e faz as tarefinhas, eu acho que você vai gostar muito, tá bom? Deixa eu ler a tarefa para você então, mas de qualquer forma, a tarefa tá no planner e você pode ler ela lá de novo, tá bom? Vou ler para você tal e qual está no planner. Deixa eu ler para você. Chegamos ao fim do livro e, como você aprendeu, é muito importante que se tenha alvos a serem alcançados quanto ao nível do seu crescimento espiritual. Descreva qual o próximo alvo dentro desse processo de crescimento que você pretende alcançar e o que vai fazer para chegar lá. Então, basicamente, sua tarefa é pensar num alvo, num método, num meio para chegar lá e descrever os dois. Qual é o alvo, qual é o método, como é que você vai chegar lá, tá bom? Mas, repito, essa tarefa tá no planner e, gente, vou te falar, as meninas capricharam no planner. Se você não baixou, baixa. Se você não imprimiu, imprima. Vai ficar bonitinho, tá bom? Legal mesmo é você imprimir o planner, comprar uma caneta específica para esse planner, sabe, aquela caneta gostosa, e fazer as tarefas direitinho. Eu acho que vai ser joia, inclusive vai contribuir para o seu crescimento, disciplina, vai ser joia, tá bom? Por falar em tarefa, essa semana tá nas redes sociais, na verdade no Instagram, é o último desafio desse livro e dessa campanha. As meninas prepararam um desafio bom para a semana e já na semana que vem elas já vão fazer o sorteio do prêmio, tá bom? Quem participou dos desafios vai ganhar desconto na livraria. E no sorteio a gente vai sortear um kit de produtos da editora Bálsamo de Gileade, que você vai gostar muito, 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 muito. Gente, com uma pontinha de tristeza e de saudade das férias, eu vou botar um ponto final na nossa campanha Buscando a Deus nas Férias, mas aguardem, porque essas meninas da livraria estão fazendo uma parceria com a pastora Lânia do nosso Ministério de Intercessão e eu tô achando que para 2022 eu acho que elas vão se superar. Então, não perde não, te vejo em 2022, tá bom? Beijo.